Bom dia, paz do Senhor para vocês. Bom dia a todos. Sei que vocês devem estar enjoados da gente, mas eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar a Deus e eu vou continuar administrando a palavra do Senhor no coração das pessoas que precisam. Amém? Amém. Quero agradecer a Deus hoje por mais um dia de eu estar viva, tá? E mais um milagre que aconteceu na minha vida, né? Mais uma bênção que Ele deu, né? Porque ele libertou uma pessoa ontem, né? Começou o processo de libertação de uma pessoa que estava realmente precisando, e essa pessoa procurou Jesus, né? Procurou uma igreja, e eu sei que Deus vai continuar esse processo na vida dessa pessoa. Muito obrigada, meu Deus. Hoje eu vim aqui falar do livro de Mateus. Vim falar do livro de Mateus porque é muito importante, eu gosto, Deus ministrou isso no meu coração, né? Então o tema da mensagem hoje vai ser: não espere seu pai morrer para atender o chamado de Jesus. Amém. Por que eu falo isso? Aqui Jesus está colocando, ele vai colocar em prova muito, nesse livro de Mateus, ele vai colocar em prova muitas pessoas que querem seguir Jesus, né? Ele vai colocar em prova, né? Então lá no versículo 20, está escrito assim. Do livro de Mateus, capítulo 8, versículo 20, e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então ele fala: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso aqui que Jesus diz que ele não está exigindo ninguém a seguir ele. Ele só fala que se a gente quiser seguir ele não tem aonde reclinar a cabeça. Então a gente sabe que a caminhada não vai ser muito fácil. Amém? Amém. E quando Jesus disse isso, muitos discípulos deixaram de seguir ele. Muitos discípulos foram embora, né? Porque Jesus ali ele já estava peneirando, né? Já estava peneirando quem ele ia escolher como discípulo dele, né? Quem ele ia escolher como os verdadeiros discípulos dele, né? Porque Jesus ele não quer fã. Ele não quer um fã, né? Ele não quer ser um ídolo, ele não quer um fã. Jesus, ele quer um discípulo que fique parecido com ele a cada dia, né? E fique diferente do mundo. É esse tipo que Jesus quer, né? É esse tipo de discípulo que Jesus quer. Então, você não pode tomar uma decisão na hora que você quiser para você seguir Jesus, né? Às vezes você tem um chamado, né? Às vezes Deus quer te usar te usar como uma bênção na vida de uma pessoa, quer te usar como canal, né? De bênção na vida de uma pessoa, né? Então, aí você de repente você despreza esse convite que Jesus está te dando. Então, quando vai seguir Jesus, a gente tem que saber que a gente tem que estar pronto para seguir Jesus. A gente tem que estar sempre à disposição de levar a palavra do Senhor para quem precisa, né? Porque às vezes a multidão atrapalha muito a gente, né? Quando eu falo de multidão, é as pessoas, entendeu, bebê? Às vezes as pessoas atrapalham muita gente na caminhada do Senhor, né? Lá no livro de Abraão, Deus pede para Abraão sair da sua parentela, né? Porque ele vivia rodeado das pessoas, né? Rodeado da família, de todo mundo. E aquelas pessoas não tinham nada a ver com o propósito dele com Deus, né? Então Deus teve que pedir para ele sair daquela parentela dele, né? Para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus mais sério, né? Porque aquelas pessoas não tinham nada a ver. Então Deus está dizendo aqui: ou você fica falando para Abraão, ou você fica do meu lado, ou você fica na companhia dessas pessoas que não tem nada a ver. Amém? Amém. Então, tem um versículo também que eu não vou só falar só um pedacinho dele, lá no versículo 8, no 8:17, que fala assim, ó. É no livro do Lucas. Já no livro, passa no livro de Lucas. Ele fala assim, ó: sua mãe, seus pais e seus irmãos estão lá fora, né? Uma pessoa falando para Jesus. E Jesus responde assim, ó: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que praticam a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque tem muita gente que ela ouve a palavra de Deus, tem muita gente que ela fala na palavra de Deus, tem muita gente que ela até posta a palavra de Deus, mas não pratica aquilo, né? Elas não praticam aquilo que elas falam, né?
Então, isso tudo eu estou falando, porque isso é tudo, estou falando do nosso chamado, né? Lá, como o título está falando. Então, tem gente que não pratica, né, aquilo que ela fala, né? E no versículo Lucas, voltando lá em Lucas 59, fala assim, ó. Fala assim, e diz o Senhor ao outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar, e seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, lá o Jesus diz àquele rapaz, siga-me, rapaz. Aí o rapaz responde, Senhor, me permita antes enterrar meus pais, né? Veja aqui que Deus, com esse rapaz, né? Ele tá pedindo, ele falou, ele testou, ele peneirou, para ver o que esse rapaz ia falar, né? E o rapaz falou, não, eu vou enterrar primeiro, Senhor, me permita que eu enterre meus pais primeiro, depois que eu enterrar meus pais, eu vou seguir o Senhor, eu sei que eu vou seguir o Senhor, né? Mas é pouco provável que esse rapaz, que o pai desse rapaz tivesse morrido. Dá a entender de que ele estava doente, né? Então ele ia demorar muito tempo para poder seguir Jesus, porque até que o pai dele morresse, né? Até que ele fizesse o enterro, né? Para seguir Jesus, então isso ia demorar um tempo, né? Ia demorar um tempo para ele poder seguir Jesus, né? Então, com certeza, então esse rapaz ele ficou tranquilo, ele falou, já que, né, Jesus falou, desde que ele não entendeu, desde que os mortos enterrem seus mortos, né? Então esse rapaz seguiu tranquilo na vida dele, né, fez as coisas dele, né, que naquela época era de costume, né? Era um costume na cultura judaica, né, a gente enterrar os mortos, cuidar dos pais, cuidar dos familiares, né? Então era da cultura. Mas Jesus, ele insistiu dizendo, deixe os mortos enterrar de seus mortos e vá pregar o evangelho de Deus, né? Então algumas pessoas podem até achar que Jesus era desumano, né? Tipo, pô, Jesus falou para deixar meu pai ir lá, né? Mas não, Jesus, ele não tinha o costume de ter, não tinha esse costume de, né? Esse costume de, como as pessoas têm de enterrar, né? Então, Jesus fala exatamente aquilo que as pessoas precisavam ouvir. E assim também foi com o jovem rico, né? Jesus foi duro com ele, porque ele viu que o coração do jovem rico estava cheio de deuses e outras coisas, né? E outras pessoas, né? Então, gente, Jesus só queria lealdade com os discípulos dele. E olha que ele escolheu os 12 discípulos dele, todos os 12 discípulos dele tinham defeito. Todos os 12 discípulos dele não era perfeito, né? Pedro era marrento, Judas era ladrão, né? O outro era trapaceiro, Mateus, né? Publicano. Que sonegava impostos. Então, ele não escolheu. Então, todos os discípulos de Jesus tinham um problema que Jesus escolheu realmente para tratar na caminhada com ele, para tratar esse problema com esses discípulos, né? Então, aquilo não quer dizer que não é importante, que a nossa família não seja importante para Jesus, né? A nossa família é importante, né? Porque também é uma obra de Deus, a nossa família também é uma obra. O mandamento fala que honra seu pai e sua mãe. Então é uma obra de Deus, né? Mas Jesus quis dizer que essa atitude de pedir para esperar, sabe? Esperar eu fazer outra coisa para seguir. No caso, eu estou aqui, às vezes tem uma pessoa precisando de uma ajuda, às vezes eu tenho um amigo do marido precisando de minha ajuda, né? Eu sou filha de Deus, né? Eu sigo, né? Direitinho, eu sou cristã, e a pessoa está precisando, né? Então a pessoa fala, não, espera, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então essa atitude de esperar, sabe? Significa que a gente não tem compromisso com Deus. Significa que a gente não leva a sério a palavra do Senhor, não leva a sério o nosso chamado. Deus não vai esperar a gente estar pronto para pregar o evangelho. Ontem estava conversando com o Leonel, né? Então Jesus, como o Leonel estava falando, Jesus não vai esperar a gente ter um diploma, a gente está pronto. Não, agora eu estou pronto para poder pregar o evangelho. Não, Deus vai nos chamar assim, ó. Ele vai capacitar na hora. E vai nos capacitar na hora, na caminhada. A gente só precisa confiar, né? E ter disponibilidade de seguir Jesus.
Seguir Jesus é isso, né? A gente só sentar no banco da igreja, né? É seguir Jesus e a gente fazer o chamado, fazer a obra, né? Porque seria um ato de covardia, né? Ter um coração dividido entre o amor de Deus e o amor das pessoas, né? Porque o amor de Deus, né? E o amor às criaturas de Deus, né? Porque nós, quando eu te falei, no outro vídeo eu falei, nós que somos cristãos somos filhos de Deus, né? E quem não é são criaturas, né? Porque Jesus, ele quer ser amado acima de tudo, de todas essas coisas. Temos que confiar realmente em Deus, porque o mundo ele vai nos colocar nas situações assim, tipo, mas cadê teu Deus? O que você está fazendo? Tudo para te abaixar. Aí é lá que a gente tem que confiar em Deus, porque Ele vai nos capacitar na hora certa. Então, ele vai então aqui, quer dizer, Deus ele quer ocupar o lugar da nossa vida por inteiro. Em todas as nossas áreas, ele quer ocupar o lugar da nossa vida, né? Amém. Não quer só um pouquinho, né? Em todas as áreas ele quer, ou simplesmente, né, a gente desiste de seguir Jesus. A gente tem duas escolhas. Deus não está aqui exigindo ninguém. Ele está apenas falando, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, né? Tá lá. Então, Quer dizer, faz a 100%. Faz a 100%. Né? Então, do mesmo jeito, né? E ao outro lado, por outro lado, o chamado de Deus realmente ele é doloroso. Por quê? Porque ele requer tempo. O chamado de Deus às vezes é renúncia, né? A gente tem que renunciar a muita coisa para poder seguir a vontade do Senhor. A gente precisa renunciar a nós mesmos para poder seguir, como eu te falei, né? Lá no versículo que eu falei que Abraão ele teve que sair da parentela dele, porque dentro da casa dele não estava conseguindo ter um relacionamento com Deus. Então ele foi obrigado a ir para outro lugar, né? Então é a mesma coisa com a gente, né? Porque é só no final que a gente vai ter o nosso galardão. A caminhada com Deus é difícil mesmo, mas no final a gente vai ter o nosso galardão. Então, a gente não pode ser igual aqueles que perdem tempo, aqueles que não avançam. A gente tem, na obra, né? A gente não pode passar a vida inteira sentada no banco. Por que eu falo isso? Porque Jesus não nos chamou a gente para só receber a bênção. Quando eu falo ficar no banco, tem muita gente que fica 20, 30 anos no banco da igreja recebendo a bênção. É bom. Ficar no banco da igreja é muito bom. Receber a bênção é bom, né? É maravilhoso. Por quê? Porque quando a gente está no banco recebendo a bênção, por isso a palavra é receber, né? Então a gente recebe a palavra de Deus, recebo, né? A gente recebe os ensinamentos, recebo para a minha vida, né? A gente é moldado, né? Quando a gente escuta o pastor, né? Isso tudo é bom, a gente receber essas bênçãos, né? A gente, né, ser modificado, ser moldado com a palavra do Senhor. E a Bíblia fala, mas é melhor doar que receber? Mas vou falar disso, né? Então é bom de ser moldado. Tem gente que vai na igreja realmente só para receber, né? No banco só para receber, recebe tudo, recebe essa palavra, né? Só para receber. Mas Jesus não chamou a gente só para a gente receber. Muito pelo contrário, Jesus chamou a gente para a gente se doar também para as pessoas, para a gente ajudar também as pessoas, né? Para a gente fazer a obra do Senhor. Então esse é o nosso chamado, né? Jesus né? Todo que é escolhido, todo que vem, né, seguir a Jesus, ele tem um chamado. Então a gente tem que entender que Jesus, ele quando ele chama a gente para passar para o outro lado da margem do rio, ele está chamando a gente para sair do meio da multidão, que não tem nada a ver com ele, né? Seja lá um pai, um parente, um irmão, um filho, né? É para a gente sair do meio dessa multidão. Tanto é que Jesus, quando num versículo que falou, seu pai e seus irmãos estão aqui, Jesus falou que o pai dele, a irmã dele, quer ver no versículo... no Lucas 8, não é isso? Você se refere no versículo 19 a 20, é a família de Jesus que está esperando para ver Jesus, e Jesus vai falar, mas a minha mãe e meu irmão estão lá, ok, mas não são eles o importante são vocês. Todos vocês. Ele fala assim, ele fala que a minha... Quer ler?
Não, ele fala assim, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, né? Por quê? Porque quando ele falou sua mãe e seus irmãos estão lá fora, né? Ele quis dizer a multidão. Porque naquele momento a mãe e os irmãos deles não seguiam ele. Entendeu? Então era multidão. Aí foi onde ele respondeu, não, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Né? Então são aqueles que seguem Jesus. Esse passa a ser a nossa mãe, nossos irmãos. Como eu botei lá, não significa que a nossa família não seja importante. Não significa que a gente não tenha que fazer a obra na nossa família. Não significa que a gente não tenha que colocar a nossa família em primeiro lugar. Porque a Bíblia está bem claro que diz, né? É Deus, a família e depois o ministério. Né? Mas tem casos da nossa vida que quando a gente recebe um chamado, né? Quando a gente recebe um chamado, porque Deus nos chama, né? Porque Deus toca no nosso coração, então Deus sabe, né? Então uma pessoa que quando ela quer pregar o evangelho, né? Tem muita gente que bota a frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, já é uma maneira de você pregar o evangelho, né? Isso também é pregar o evangelho, isso também é dar as boas novas. Mas, para isso, você não tem só que escrever um versículo cada dia no Facebook para dizer que você segue. Não, tem que fazer a obra. Tem que fazer a obra, porque tem muita gente que precisa. Eu, pelo menos, estou começando agora e estou sempre aqui falando a mesma coisa, estou sempre aqui dando as boas novas. Por quê? Porque Deus está me chamando. Então, Ele não quer saber se eu tenho diploma, se eu não tenho, se eu não sei. Às vezes eu me sinto incapacitada e falo, Senhor, me ajuda porque eu não sei nem o que eu vou falar. Amém? Mas chega na hora, Ele vai ministrando a palavra no meu coração e eu vou falando, né? E a gente tem que celebrar que a gente tem que obedecer. Se Deus nos chama para fazer uma coisa numa vida também, alto, meu amor. Aí a gente tem que obedecer. O problema de muita gente, tem muita gente que está correndo desse chamado, né? Simplesmente porque elas não querem abrir mão de certas coisas. Elas não querem abrir mão de um aniversário, elas não querem abrir mão de um casamento, de uma festa, elas não querem abrir mão de um compromisso para seguir Jesus, né? Elas não querem abrir mão disso. Não, primeiro eu vou cuidar disso aqui, depois eu vou lá fazer a obra de Jesus, né? Então tem muita gente que estão realmente correndo do chamado, né? Sim. Então eu termino assim a minha ministração de hoje. Ao invés da gente ir à igreja e passar lá tempo sentado no banco para receber, né, só as bênçãos, né? A gente podia colocar a mão no arado, né, sem olhar para trás, né? Porque Deus, quando chama a gente, pede para a gente colocar a mão no arado, Ele fala que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, esse não está apto a seguir Ele. Esse não está apto a servir o reino de Deus, né? Olhar para trás é o quê? É tipo isso. Espera aí que eu vou fazer aquilo ali, depois eu sigo Jesus. Isso é olhar para trás. Espera aí que eu vou ver a minha mãe lá, depois eu sigo sigo o chamado de Jesus. Isso é olhar para trás. Então, aquele que não está apto para pegar no arado, né? E seguir em frente, esse, né? Aquele que, né? Então, esse não pode servir a Deus. E na nossa época, nós devemos ser os últimos mensageiros, como a gente já falou, não é? Somos os mensageiros da última hora, né? Então, gente, tem muita gente precisando de ser abençoado, tem muita gente precisando da nossa obra, seja lá ela pequenininha, tem muita gente. Eu falo isso porque às vezes eu fico com meu coração doendo, porque eu estou aqui na França, né? E recebo muita gente no meu Face para conversar, para ter uma palavra para ajudar, né? Mas eu, como eu moro longe, então eu até me emociono porque tem pessoas que realmente precisam e tem pessoas que estão tão perto de você e essas pessoas não conseguem enxergar. Como tem gente que precisa de uma palavra, como tem gente que... Isso me dói muito o coração, entendeu? Me dói o coração porque ontem eu passei por uma experiência que foi só Deus para ajudar mesmo. Deus agiu, Deus tocou no coração, entendeu? Deus, né, realmente
porque essa pessoa estava precisando muito de um apoio, né? E quem realmente poderia ajudar ela, que era bem próximo dela, essa pessoa tinha um compromisso melhor, tinha um outro compromisso, né? Ela resolveu fazer as coisas dela para depois ir para o caminho, seguir o chamado do Senhor. Mas, graças a Deus, Deus deu vitória, tá? E eu ainda continuo em oração e eu sei que essa pessoa vai ficar firme e forte, porque se depender de mim, eu vou estar todo dia no Zap conversando com ela, mesmo à distância, apoiando ela, entendeu? Porque se Deus não desistiu de mim, eu não vou desistir, entendeu? Todas as pessoas que passarem pela minha vida, né? Todas as pessoas, né? Se Deus puder me usar né? E através de mim, que eu seja bênção, né? Canal de bênção na vida de outras pessoas. E é isso que eu vou fazer, amém? Então, eu quero deixar essa mensagem aqui. Então, quero pedir para vocês saírem do banco, para vocês compartilhar a bênção de vocês com outras pessoas. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Amém? Então, a gente está aqui, nós somos todos trabalhadores, entendeu? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, a gente tem que parar dessa hipocrisia de sempre ir no Facebook e colocar, ai, porque eu sou de Deus, eu sou de Cristo, né? Jesus me fortalece. E chegar na hora de botar a mão no arado, a pessoa não olhar para trás. E tem gente que depende de uma palavra nossa. Tem gente que depende de uma palavra de Deus na vida dela para ela continuar. É simplesmente estender a mão ao próximo. É só estender a mão ao próximo. Isso aí é amar o próximo como se fosse a ti mesmo. Amém? Amém. Então hoje eu deixo essa palavrinha, tá? Me desculpa a emoção, mas é o que Deus ministrou no meu coração. E eu não vou desistir. Eu não vou desistir da caminhada com o Senhor. Todos os dias eu peço para Ele me capacitar. Eu sei que muita gente pode até achar meio arrogante da minha parte, mas não é não, né? Eu sei que a Bíblia diz que a gente vigiar, porque aqueles que estão de pé têm que vigiar para não cair. E é isso que eu faço. Então, enquanto Deus me deixar de pé, Jesus me capacitar, eu vou estar sempre aqui passando essa mensagem, tá? Então, eu peço a vocês que saiam do banco, parem de ficar só aí na igreja para receberem a bênção, né? Parem de ficar esperando um diploma para depois, não, eu só vou fazer isso depois que eu tiver um diploma de pastor, um diploma de não sei o que, não. Deus nos capacite na hora certa. Deus nos capacite na hora certa, e tem muita gente do seu lado que está precisando. Eu sei disso que tem, tá? E eu tô doida para chegar no Brasil, porque eu tenho muita gente para visitar, e eu sei que Deus está preparando meu coração, preparando a minha caminhada com Ele, e eu sei que vai ser de bênção e vai ser de vitória. E mais uma vez eu agradeço a Deus pela vitória de ontem, porque eu mesmo à distância, Deus agiu na vida dessa pessoa, tá? Essa pessoa conseguiu ir à igreja porque ela estava fraca, tá? E foi muito gratificante, entendeu? Ver Deus através da gente agindo na vida das pessoas, amém? Amém. Então, eu deixo essa palavrinha para vocês, tá? Que vocês tenham um bom começo de semana aí, tá? Vocês fiquem com Deus e Deus abençoe o dia de vocês. Amém. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau.